Fala pessoal, muito boa noite. Começando mais uma aula aqui da nossa mentoria Médico número um. E no encontro de hoje, nós vamos entender o que é necessário, né, para criar um programa de acompanhamento onde ele tenha um alto valor percebido para o paciente. Eu já estava comentando hoje nos stories sobre isso, que uma coisa é você, quanto médico, ver um alto valor naquela sua entrega, naquele programa que você montou, naquele protocolo, na verdade, que o seu paciente, você está ofertando para o seu paciente. Outra coisa é, de fato, ali, o teu paciente ver valor nisso. Porque você, quanto médico, você, quando monta um programa de acompanhamento, você sabe que exatamente o que o seu paciente precisa. Mas na grande realidade, ele é que não sabe o que ele está precisando. Então, a ideia de montar um programa de acompanhamento onde o paciente tem essa ideia de valor percebido é fazer com que ele converta ali mais fácil, ele tenha uma clareza daquilo que você está entregando, e ele, quanto ser humano, ele desperte o desejo de ser acompanhado por você e de fechar contigo, né, aquele programa de acompanhamento, tá? Então, qual é a motivação por trás de montar um programa de acompanhamento? Por que montar um programa de acompanhamento? A ideia por trás é você se tornar único naquilo que você faz, né? Tirar toda a referência de preço que o seu paciente ele possa ter de outros profissionais. Então, se o paciente ele tem ali já ouviu falar em algo parecido de outro profissional médico, quando você oferta aquilo para ele, ele pode ser que ele venha comparar preço, pode ser que ele venha comparar entrega, pode ser que ele acredite que outro profissional vai entregar com a mesma qualidade, com tudo aquilo que você vai fazer por ele e não veja ali, de fato, valor naquilo que você está fazendo. Então, o programa ele precisa gerar a ideia no paciente de tipo assim, isso eu nunca vi na minha vida, isso daí eu nunca ouvi falar e eu fiquei curioso, eu acredito que isso vai fazer a diferença. Já ouvi falar em outras soluções, mas essa é a definitiva que vai me trazer aquilo que eu quero, tá? O programa de acompanhamento, ele precisa estar claro para você, né? O nível de resultado para o paciente que seja aliado com a felicidade que o paciente ele vai ter fechando esse programa de acompanhamento. Por quê? Uma coisa que eu vejo muito os nossos clientes questionarem antes de montar o programa de acompanhamento deles é o seguinte: eu não quero vender algo que o meu paciente não precisa. Eu não quero montar um passo a passo, porque pode ser que não se adeque para o caso do meu paciente. A ideia é que seja bom para ambos os lados. Por quê? Como assim seja bom para ambos os lados? Desculpa. Você vai ter ali um lucro maior e uma previsibilidade de caixa, e o seu paciente ele vai ter a solução completa da experiência que ele está buscando, uma solução de fato verdadeira e uma entrega única. O que acontece? Outros profissionais médicos, eles podem até entregar algo parecido, mas quando a gente envolve toda a entrega em um único produto, acaba solucionando ali todo o problema do paciente em um único local, com um único profissional e acabar facilitando a vida dele. Então, é uma garantia de que o paciente ele vai ter o problema resolvido. Por exemplo, ele não vai começar um tratamento e parar na metade do caminho por falta de dinheiro, por não estar conseguindo ir às consultas, fazer as aplicações. Ele sabendo qual é o valor do investimento, ele fechando o investimento antecipado é uma garantia, tanto para você, que você vai conseguir fazer a projeção de ganhos futuros, quanto para o paciente, que ele também ali vai ter uma facilidade para estar comprando algo e ele, de fato, assim, não, beleza, eu vou gastar isso daqui, eu vou investir isso daqui com esse médico, mas tudo o que eu preciso vai estar resolvido. Fechado? Então, qual é a ideia? Você não precisa forçar aquela compra. Como é que você vai fazer? Você vai mostrar como é que ele resolveria aquele problema sem o seu programa. E isso daí é a realidade. Não precisa ser com
sensacionalismo ou pendendo para um lado, né? De tipo, ó, se fizer assim é mais perigoso. Não, você só precisa mostrar o ponto a ponto, né? Esse daqui é um ponto positivo, se você não fizer. Esse aqui é um ponto negativo. Eu indico que você faça o programa por conta disso, e disso, daquilo. Vai ser diferente assim, vai ser diferente assado, você vai ter mais segurança dessa maneira. Eu vou ter um controle sobre tudo, então vai ser mais fácil. Então, é, o ato da venda desse programa de acompanhamento é diferente de tudo que você já viu. Eu quero, inclusive, antes de a gente começar a entrar no conteúdo, a quebrar alguns preconceitos sobre venda, né? Porque a gente tem um certo preconceito de fato de vendedor, né? De o médico principalmente. Eu não quero ser vendedor, eu não sou vendedor, eu sou médico. A gente se vende. Seja para o cônjuge, na hora que a gente conhecer, nós nos vendemos, seja para o paciente, seja qualquer situação, quando a gente tem uma ideia e quer que alguém compre aquela ideia, então a gente já está vendendo. E o preconceito que eu quero quebrar é que vender, você vai pensar assim, ó, vender é igual a desvendar. Então, quando você muda essa percepção, você vai entender que quando eu vendo algo, para vender algo, eu preciso desvendar aquela pessoa, tirar a venda, tirar o que está tampando a visão dela. Quem precisa daquilo que eu entrego? Aquela pessoa ela tem um problema que eu soluciono. Eu só preciso mostrar para ela como é que seria feita essa solução, certo? Então, você não precisa se preocupar quando você for explicar o programa de acompanhamento com a venda em si. Meu Deus, como é que eu vou vender? Como é que eu vou oferecer? Como é que ele vai pagar? Tira toda essa preocupação na hora que você for mostrar seu programa de acompanhamento e volte o seu olhar para desvendar o seu paciente, para fazer ele ter clareza daquilo que você entrega. Por quê? Se o seu paciente ele tiver, de fato, real clareza da transformação do que você está entregando, acabou. A solução ela já está ali completa. Você não precisa se preocupar com gatilhos, com artimanhas. Não, é só de fato mostrar, ó, você tem esse problema, eu consigo solucionar ele assim. Você pode solucionar ele assado, mas assim seria melhor por isso, por aquilo, tá? Então, se você for vender algo e esse algo for bom só para você, tem algo de errado. Então, o programa de acompanhamento, ele precisa ser bom, na verdade, para quem está comprando. Por quê? Para a pessoa que está comprando, você está resolvendo para ela uma dor, está resolvendo um problema, está resolvendo uma deficiência, tá resolvendo ansiedade, está facilitando a vida dela. Para você, a pessoa comprar, o único benefício que ela está trazendo para você é o dinheiro que ela está lhe pagando para resolver uma dor. E aí você pode até pensar assim, né? Léo, mas eu tenho uma dor financeira. Eu tenho contas para pagar, então ela me pagar também é uma dor minha. Eu também estou precisando disso, né? Mas aí, no caso, a gente já vai entrar em outra seara, que é um descontrole financeiro, que é, enfim, o olhar, na verdade, precisa ser de que o maior interessado naquele programa é o paciente, não sou eu. Então a gente tira essa sede ao pote, tira essa vontade de querer que o paciente compre a qualquer custo, e nós voltamos o olhar para ajudá-lo. Voltando o olhar para ajudar, ele com certeza vai conseguir ver valor. Então vamos lá. Tiramos a venda do paciente, mostramos para ele com clareza a transformação que ele vai ter e o porquê é melhor aquele programa de acompanhamento. E aí, não colocamos ansiedade alguma para fechar aquele programa de acompanhamento e com isso ele não se afasta. Por quê? Sabe quando você está querendo conquistar alguém e a partir do momento que você se interessa mais, a pessoa demora para responder, a pessoa não valoriza. Então, naquele momento, se o paciente que precisa ver vantagem, eu vou explicar sobre isso para fechar o programa e você está muito interessado querendo vender, com esse olhar de vendedor, né, de vendedor ruim, na verdade, ele vai sentir que ele está sendo uma presa ali naquele momento e pode ser que ele até
veja que precisa daquilo, mas vai ficar desconfiado. Então você acaba perdendo aquele teu paciente, certo? Então, outro preconceito que eu vejo demais, o que eu gostaria de verdade que vocês quebrassem aqui, é que você não precisa vender. Não, não precisa vender o paciente que precisa de mim. Na grande realidade, não é bem assim que a banda toca, tá? O seu poder de compra, ele está diretamente ligado ao seu poder de venda, à sua capacidade de vender. Então, eu só posso comprar o que eu quero se eu consigo vender aquilo que eu faço. O dinheiro, ele vai ser uma consequência da entrega que você está dando para o seu paciente. Então, foque sempre no resultado do seu paciente, que o dinheiro, a, como é que eu posso falar? A recompensa financeira vai ser somente uma consequência. Fechado? Vamos lá. Pontos que fazem, né, que ajudam na percepção de valor do seu programa de acompanhamento. O primeiro ponto dele é que o paciente ele precisa ver com clareza, ele precisa ver claramente que o preço que ele está pagando é muito menor do valor que ele está recebendo. Qual a diferença disso? A diferença é que, deixa eu ver aqui um exemplo. Beleza, vamos lá. Recentemente eu troquei de carro. E aí, quando eu fui ver o carro, né, o preço que eu iria pagar, ele estava abaixo da FIP, o carro, ele extremamente novo, o carro revisado, emplacado, enfim, o preço que estavam cobrando para o valor, qual é o valor que eu percebi? Caramba, o carro tá novo. O carro é o modelo top de linha, o carro já está vindo revisado, o carro isso, o carro aquilo, tá, vou conseguir fazer isso, vou conseguir fazer aquilo, é econômico, dá para eu viajar. Então, quando eu empilho as vantagens, quando eu empilho o valor daquele produto, o preço, ele ficou inferior. Eu não sei por quanto o dono do carro pagou, por quanto estava na mão dele, se foi vantajoso para ele, mas para mim foi. Podia ser que na minha cabeça eu falei, caramba, esse cara tá perdendo dinheiro porque o valor tá abaixo, né? Essa foi a minha visão. Mas na grande realidade ele podia ter feito, rapaz, eu paguei muito mais barato, tô conseguindo vender um valor mais alto. O preço não importa quanto vale financeiramente. Você num programa de acompanhamento, você vai entregar, sei lá, você vai entregar um exame. Tem exame que você tem exames aí que você vai pagar um laboratório de R$ 5, R$ 10, R$ 20. Para o paciente, ele vai olhar e ele não consegue nem mensurar o preço. Mas eita, puxa, eu já não vou precisar ir para lá, eu já faço aqui e tal. Então, para ele, a conta que ele vai fazer é precisar tirar amanhã para ir lá. Agora, aí eu vou ter que fazer não sei o quê, faltar no trabalho, parará, parará, parará. Quando ele vê, eu vou fazer aqui já. Você está gastando ali R$ 50 que seja naquele exame fornecendo para ele e o paciente vê muito mais valor naquilo. Então, a ideia é que o preço cobrado o paciente enxergue como muito menor pelo valor do que ele está recebendo. O paciente ele vai precisar, tipo assim, no segundo ponto, né? O paciente ele pode até precisar do tratamento, do que você está fazendo, de fato. Léo, esse paciente, ele precisa disso que eu estou entregando. Ou ele faz comigo, ou ele fecha esse programa de acompanhamento, ou ele vai morrer. Beleza. Mas o paciente, você precisa entender que antes de qualquer coisa, antes de qualquer ponto, ele é um ser humano. E os seres humanos, eles precisam perceber vantagem naquilo para adquirir algo, né? Então, assim, vocês pagaram um preço para estar aqui, todos os nossos clientes pagaram ali algum valor, só que vocês fizeram a conta de o que eu vou pagar é menor do que o que eu vou receber. Então, vale muito a pena se eu colocar na balança. Então, o teu paciente, sendo um ser humano, ele precisa ter esse senso de vantagem, de estar saindo na vantagem ativo. E a vantagem que eu falo, naquela vantagem, tipo assim, eu tirei vantagem de alguém. Não, é vantagem. Cara, tá muito bom isso daqui, essa promoção tá muito boa, esse programa tá muito completo. O valor, ele é muito individual. A vantagem, o sentimento de vantagem é
o que eu estou pagando, eu estou recebendo mais. Ponto. Se ele sentir isso, acabou. Essa é a vantagem. Quando eu falo vantagem, não é de tipo assim, caramba, eu tô me aproveitando do meu paciente. Jamais. Não é nesse sentido. Se você olhar nesse sentido, você está olhando completamente errado para esse ponto, tá? E o outro ponto que eu queria alertar para fazer com que o paciente ele de fato tenha uma percepção de valor aumentada é que você precisa ser obcecado por fazer seu paciente ver valor em absolutamente tudo que você fizer. Você precisa deixar claro para ele que tudo que você está entregando e como isso é diferente do que é feito pelos outros profissionais. Obviamente sem expor ninguém, né? Mantendo a ética. Mas, por exemplo, ó, fulano, a gente vai ter essa aplicação aqui que você precisaria ir fazer em um local externo. Fulano, ó, eu vou te dar aqui é, esse kit, eu vou te dar aqui isso daqui, esses medicamentos, eu vou te dar aqui tal produto que você já não vai precisar ir na farmácia. Um desse aí é mais ou menos tanto. E aí ele vai percebendo, caramba, eu tô recebendo isso, caramba, eu tô recebendo aquilo, e isso aqui já me ajuda. Então, é você fazer e falar. Nós tínhamos um grande problema aqui no grupo, que era o seguinte, a gente ralava para trazer resultado para o cliente e não falava para ele. Então, para vocês poderem entender aí o que é que acontece. Nós tínhamos uma cliente que ela tinha um custo por mensagem de R$ 2,40. Léo, o que significa isso de custo de mensagem, para você entender? É, a gente investe R$ 500 no tráfego pago e cada paciente que manda mensagem, ele tem um custo de R$ 10, né? Para cada mensagem que você recebe no WhatsApp. Cada pessoa que ele manda mensagem no WhatsApp, você tem um custo de R$ 10. Então, se você botar R$ 500, você vai receber ali 50 mensagens. Qual a média de custo por mensagem na área médica? É entre R$ 6 a R$ 12. Por que uma mensagem vale a pena custar 20, R$ 30? Porque uma consulta de 300, 400, 500, R$ 600, você pagou ali muito baixo. Então, se você pagou R$ 500 no tráfego pago, e recebeu ali 50 mensagens, custando R$ 10, 50 pessoas entraram em contato com você, custando R$ 10, e dessas 50, 10%, 5 fecharam, sua consulta é 500, já é R$ 2.500. Então você investiu 500 e teve R$ 2.500 de retorno, né? No caso dessa cliente nossa, a consulta dela é R$ 750, era R$ 750, e ela pagava, acreditem, R$ 2,40 por pessoa que mandava mensagem para ela. Aqui ela era usada como case nosso, né? Só que um detalhe, essa cliente ela não fazia reunião de alinhamento com a gente, ela não tinha tempo de fazer reunião de alinhamento. Belo dia ela me liga falando que queria cancelar porque não estava sentindo ali que estava tendo esse resultado todo. Quando ela falou aquilo, aí eu falei, fulana, cara, você é a cliente que mais tem resultado com a gente. Sou? Como assim, sou? Como ela não fazia ideia do que ela estava tendo de resultado, e como a gente não tinha reunião de alinhamento, como a gente não explicava para ela, como ela não tinha clareza do valor daquilo que ela estava recebendo, acabou cancelando porque não estava fazendo diferença para ela. Ela não estava tendo proveito. Ela não estava vendo o valor naquilo que a gente fazia. Então, às vezes, você está entregando para o teu paciente algo que outros profissionais não fazem, você acaba achando que é normal, que o seu paciente vai entender, e na grande realidade ele não faz ideia daquilo. E aí se ele não faz ideia daquilo, se ele não vê valor naquilo, passou batido, passou despercebido. Você perdeu a oportunidade de agregar valor na vida do teu paciente, no teu trabalho. E a culpa não é do seu paciente, que ele não tinha obrigação de saber que aquilo é diferente. Vai ver, ele nunca se consultou com outro médico. Vai ver, eu vejo alguns médicos falando assim, ah, eu não, dou meu telefone pessoal, e outros médicos não fazem. Será que não fazem? Será que o seu paciente sabe que outros médicos não fazem ou ele acha que é normal? Entendeu? Então, é de fato ter esse alinhamento aí com o teu paciente e tudo que você for fazer for explicar para ele o porquê está fazendo aquilo, como está fazendo aquilo e por que aquilo se diferencia para ele poder estar vendo valor naquilo também, tá? O seu time, mesmo que seja uma pessoa, Léo, meu time eu só tenho um atendente, Léo,
eu só sou eu. Eu tenho duas atendentes, eu tenho um atendente e um assistente. Independente da quantidade, se você tem de 1 a 10 a 20 a 30 pessoas, o seu paciente ele precisa entender essa questão da percepção de valor, de fazer com que o paciente perceba valor e aplicar. Porque, tipo assim, se o teu paciente, é, o teu time inteiro não faz o teu paciente entender que aquele trabalho é diferenciado, ele não vai dar valor. Então, se eu estou aqui explicando para vocês como fazer, como o teu time aplicar isso também, e você não, assim, entrar por um ouvido e sair por outro, achar que já é normal, não levar a sério, não fazer, não alinhar com o teu time, para o teu time estar indo na mesma direção, tá aqui na mentoria, saber o que tem que fazer e não fazer, você não é diferente daquelas pessoas que não sabem, porque você sabe e não aplica. Então, se você sabe e não aplica, e as pessoas não sabem e não aplicam, não existe diferença entre vocês. Então, senta com o teu time semanalmente, senta com o teu time mensalmente, senta com o teu time diariamente, se for o caso, e passa toda a visão, tudo que você acredita, como você quer que o seu paciente seja tratado, como lidar com o teu paciente no WhatsApp, como lidar com o teu paciente presencialmente. Tudo, tudo, tudo. Fica atento, atenta em todos os processos, porque teu paciente ele marcou uma consulta contigo. Qualquer pessoa que falar com ele por você, digamos assim, ele vai associar a tua imagem. Então, se o teu time não estiver alinhado com tudo isso que a gente está aplicando aqui, de nada vai adiantar, e aí ele vai ter uma experiência ruim, vai passar, enfim. Outro ponto para que o paciente ele tenha um alto valor percebido no teu programa de acompanhamento é ele ter clareza daquilo que você está fazendo. E como é que a gente traz clareza para o paciente? Primeiro ponto, tá? Uma apresentação atraente. O teu paciente ele precisa ficar atraído por aquilo que você está fazendo. Porque aqui a gente vai partir para o mesmo pressuposto de que o paciente é um ser humano. E por ser um ser humano, ele precisa ser conquistado. Você precisa, eu recomendo que tenha uma tela, uma apresentação, para que ele possa ver e você colocar todos os benefícios de acompanhamento em uma apresentação onde de fato ele enxergue, ele tenha clareza, ele veja tudo do que ele vai receber. Vou dar um exemplo para você. Hoje eu recebi aqui uma cliente no escritório e ela fechou um acompanhamento com outra cliente nossa. E ela falou, ó, fechei o acompanhamento com a fulana e tal. Muito massa que ela é, apresentou na tela, e aí eu fui vendo e tal, e eu só olhando, eu digo, meu Deus, do céu, eu mostrei pra você como é que faz isso. Eu tenho aula, você tava na aula de como fazer. A diferença é que que a outra cliente aplicou. A diferença é que a outra cliente foi lá e fez. E ela se encantou e comprou sabendo a técnica por trás. Ser humano é tudo igual. Ser humano, todos os seres humanos são iguais. Não tem diferença. Não tem diferença. Então, a apresentação ela precisa ser muito clara. Ela precisa estar à vista. Nós somos seres visuais. Então, você, Léo, eu não tenho uma televisão no meu consultório. Beleza, mas no teu computador, não tem um papel. Vai anotando, vai explicando para ele, ó, você tá aqui, você vai para lá. O ser humano ele gosta de ver, ele gosta. O cérebro ele começa a imaginar, ele vai vendo, vai associando e aquilo dali vai funcionando. Então, isso daí vai funcionar para o paciente poder ter clareza daquilo que você está entregando. Segundo ponto, mostre para onde o seu paciente está e para onde ele vai com o seu acompanhamento. Como assim? Ó, você atualmente está aqui, com dores tal, sentindo isso, com dificuldade de fazer aquilo, você está assim, assim, assado. Perfeito. No programa, vão ser 3 meses, 5 meses, 6 meses, um ano. No mês um, você vai melhorar disso daqui através disso. No segundo mês aqui, aqui, aqui. Ao terceiro mês, assim, assim, assim. No quarto mês, você vai documentar toda a jornada do teu paciente para que ele entenda como ele vai sair do ponto A
que é onde ele está sentindo a dor, que é onde ele está ilhado, desinformado, onde ele está ali sem saber o que fazer, como fazer, para onde ir, e você vai mostrar o passo a passo que você vai levar ele para o ponto B, atravessar a ponte. Então, de uma forma visual, explicativa, clara, você vai explicar para o seu paciente. Para ele comprar, ele precisa entender como ele vai aplicar no dia a dia dele, como é que aquilo vai funcionar, tá? Terceiro ponto para trazer clareza para o teu paciente. Isso, por favor, leve inclusive para criação de conteúdo. Não usem termos técnicos, mostre de forma prática, simples, como é que isso vai transformar na vida dele. Aplicações do dia a dia. Ó, quando você sente tal coisa, quando você sente tal coisa, atrapalha disso daqui, não é? É, pronto. Aí quando você for fazer aquilo, depois de transformar, você já não vai sentir isso, vai sentir assim, assim, assado. E não usar nome de tecnologia, não usar nome de toxina, não usa nome de medicamento, não usa... O paciente ele não entende. É igual a gente em reunião tá falando do CAC, do ROI, do é, enfim, de termos técnicos que vocês não vão entender. Não é muito melhor eu explicar, ó, do que eu falar, ó, o ROI foi cinco vezes. Mas, ó, você investiu 500 e teve 2.500 reais de retorno. Então, tipo, ó, você colocou os 500 reais no tráfego pago e fechou cinco consultas de 500 reais. Então, você teve 2.500 reais de retorno. E não de eu falar que o ROI não faz sentido eu explicar termos técnicos. Trazer de forma mais clara possível que você, de fato, consegue falar ali a mesma linguagem que o teu paciente, tá? Raros são os casos que os pacientes vão entender ali em um nível mais técnico. Então, se errar, não é uma regra. Então, se não é regra, já evita. Beleza? Agora vamos lá. A último passo é um pouco mais extenso, mas é o que um programa de acompanhamento ele precisa ter. Anotei aqui alguns pontos e todo programa de acompanhamento ele precisa ter personalização, certo? Ele precisa ser totalmente personalizado. Seu paciente precisa, nesse ponto, receber algo totalmente diferente do que ele já ouviu falar, né? Nem que ele já viu, é que ele ouviu falar. Tem um médico não sei aonde que faz não sei o que, ele nunca nem ouviu falar sobre isso. Um médico ofertando isso, um médico entregando isso, um médico fazendo essa diferença, nunca que eu sabia. Então, a personalização não é de fato assim ser algo para ele, né? Tipo, entregar um kit com o nome dele, entregar. Não é esse o ponto da personalização. É da sua comunicação em si, nos conteúdos, nos entregáveis. Por exemplo, no conteúdo você vai falar do seu programa de acompanhamento dando o nome dele. O paciente ele vai ver personalizado porque ele nunca ouviu falar. Eu estou até estudando a possibilidade de passar para alguns clientes de não denominar mais consulta. Então, tipo assim, agende sua consulta. Não, agende o seu momento comigo. Então, isso já gera uma personalização em tudo que você faz. Em tudo que você for fazer, faça personalizado. Como é personalizado? Algo que seja só seu. Uma comunicação que seja só sua, que o paciente ele não escute isso de outros médicos, que ele só tenha ouvido isso de você. Então isso já se torna personalizado, tá? Tipo, o que é que pode ser essa personalização? Tava conversando isso semana passada com um cliente nossa que ela tá montando um kit, né? Então, tipo, eu vou montar um kit para entregar para o meu cliente, para o meu paciente. Quando eu entrego aquilo dali para ele, por qual motivo eu vou dizer, ó, está aqui o seu kit? É um nome que todo mundo já usa. Kit como é que eu posso falar? Brinde, é, enfim, nome que todo mundo já usa. Poderia muito bem dar um nome que ninguém usa, na verdade. Tipo assim, botar um nome nesse kit.
Eu até anotei aqui alguns nomes que a gente colocou em alguns dos nossos clientes. Ó. Por exemplo, no lugar de chamar kit, o cliente ele vai receber o box novas escolhas. No lugar de receber um kit, o paciente vai receber a case Cuidado Além. No lugar de receber o kit, o paciente vai receber o Surpresa Kids. E, tipo assim, a entrega, ela é exatamente a mesma. Não muda. Você não vai precisar ter mais trabalho, não vai precisar inventar a roda. É só mudar o nome da entrega para que o paciente, de fato, veja que aquilo é personalizado, que ele nunca ouviu falar disso com ninguém. Ninguém nunca falou sobre isso. A percepção de valor é totalmente diferente, tá? Então, o que é que você pode entregar que outro médico jamais pensou? Caramba, Léo, aí essa pergunta é difícil. Essa pergunta para responder vai ser bem mais complexa. E a ideia é essa, tá? A ideia é que é, vocês fiquem refletindo nessa pergunta aí. Essa pergunta aí fica assim na sua cabeça. O que é que eu posso entregar que nenhum outro médico jamais pensou em entregar? Então, tipo, o que é que você pode fazer? Pegar exemplos de outras áreas. Por exemplo, eita, eu fui numa loja e a loja fazia assim, assim, assado. Rapaz, eu fui no restaurante e aquele restaurante, o cara falou isso daqui. Eu tirei aqui um print, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui o print. Pronto, ó. Eu anotei aqui um insight para aplicar aqui com os nossos clientes e eu só peguei essa ideia e vou pensar em como repaginar. Um cliente nosso mandou assim para mim. Tem algo que eu gostei muito, bastante quando fui comprar um ar-condicionado. Eles perguntavam se eu gostaria, se eu gosta, se gostaria que eu respondesse algumas perguntas para melhor direcionar qual tipo de ar-condicionado era melhor para mim, ou se eu queria ir direto para os planos. No nosso caso, pronto, aí aqui, enfim. Aí ele falou, no nosso caso, todos têm que saber sobre o método e tal. Então, tipo, esse insight daqui eu peguei de uma experiência de um cliente nosso em uma loja de ar-condicionado. Como é que eu vou trazer para a gente? Eu vou pegar essa ideia e ver como eu posso encaixar nos scripts de atendimento dos nossos clientes. Por quê? Tem muitos clientes que eles estão questionando o seguinte, Léo, eu sei que eu preciso fazer as perguntas para qualificar o paciente. Porém, tem paciente que ele já chega pronto para fechar. E aí eu fazer essas perguntas, eles ficam toda hora querendo arrodear e já saber o valor e que já querer agendar. Então, qual é essa ideia? Dar a opção da pessoa escolher se ela quer, de fato, entender mais sobre ou se ela já sabe. Só que nesse meio termo, pode ser que as pessoas escolham já ir direto para saber valor e como paga. E ela não entende. Eu peguei esse insight, vou analisar como trazer para nossa realidade. Então é isso que eu quero que vocês façam nesses próximos dias. Pode levar dias, pode levar carnaval, tiver lavando um pratinho, tiver passeando com o cachorro, tiver tomando um banho. Eita, poxa, tive uma ideia que eu posso agregar no meu acompanhamento, que isso daí eu acredito que nenhum médico acredita, não, isso daí jamais nenhum médico vai pensar, porque isso daí não tem nada a ver com a medicina. Você parar de olhar para dentro e olhar para fora. Qual foi a experiência que você teve que lhe encantou, que lhe surpreendeu, que você de fato vai trazer para você? Teve uma cliente nossa que ela disse, ó, eu fui na loja da Gucci e não tem caixa. Não tem caixa. Quando eu fui pagar, o pessoal me chamou para dentro da loja e lá tinha uma salinha de negociação. Quem sabe não traz para o consultório essa ideia de não ter recepção. Então é isso. É você pensar quais experiências fora da caixa você pode trazer para esse acompanhamento seu ficar totalmente personalizado, tá? Do nada aí, se o seu radar estiver ligado, você vai conseguir pensar em algo desse tipo. Outro ponto para que que o seu programa de acompanhamento precisa ter uma entrega acima da média. Como ter uma entrega acima da média? Tá? Eu acho engraçado que dos pontos que praticamente todos os nossos clientes falam, quem não é cliente, a gente faz aqueles planejamentos semestrais, eles falam, né, que fazem, que é o grande diferença da sua entrega,
é dar o número pessoal do WhatsApp. Léo, eu dou meu número pessoal do WhatsApp e assim, né? Então o paciente tem que estar diretamente comigo. É, existem casos e casos, tá? Terão pacientes que irão falar, né? Que eles não estão nem aí, falam mesmo e falam até sem necessidade, falam muito mais do que deveria. Mas também vão ter pacientes que não, né? E aí os que não falarem com você, eles vão ter uma experiência distante, porque os que falam, beleza, estão próximos, mas e os que não falam? Essa é a minha preocupação. Então, não é porque você deu o seu contato para o paciente, que você dá o seu contato, na verdade, que todos vão entrar em contato, vão tirar dúvidas ou vão ligar, que seja. Porque, assim, nós estamos contando com um fator que vai além da nossa ossada, vamos dizer assim. A gente está contando que o paciente vai entrar em contato e vai tirar dúvida quando surgir a dúvida. Porém, é, nós, quanto gestores, né, nós precisamos garantir que todos tenham a mesma experiência. Obviamente, uns vão ter uma experiência melhor, outros vão ter uma experiência melhor, né? Aquela velha história, nem Jesus Cristo agradou a todos. Porém, o nosso trabalho é garantir que o máximo de pessoas tenham uma boa experiência. E com isso, a gente precisa montar processos, criar processos para que todos os pacientes eles sejam ali, tenham a mesma atenção, né? Ali, obviamente, se precisar de mais, a gente vai dar mais, mas que todos, no mínimo, tenham aquela mesma atenção. E como é que você pode padronizar e garantir que todos tenham uma mesma experiência, né? Primeiro ponto. Após a consulta, né, ou após o procedimento, ou após a cirurgia, ou após o protocolo, ou após a tecnologia, enfim, após ele ser atendido por você, ter pago por esse programa mais caro, mais high ticket, e ter feito esse acompanhamento de fato, você vai explicar que vai criar um grupo no WhatsApp para facilitar a comunicação entre você e ele, que o que ele precisará que o que ele precisar vai ter ali o grupo à disposição, mas que você vai precisar que ele dê o feedback para você. Por que você vai ter que explicar para ele que você vai precisar que ele dê o feedback? Porque no grupo vai estar você, o seu paciente e a sua atendente. Se precisar de algum familiar estar, né? Eita, vai precisar o marido, vai precisar a mãe, enfim, coloca também, não vejo problema. Até é bom, né, para ajudar, mas coloca. E aí, qual é o primeiro passo desse grupo, né? Qual é o intuito dele? Por quê? Não é a mesma coisa de você dar o seu número pessoal. Léo, mas ele vai ter um número pessoal? Vai, mas não é a mesma coisa de você passar diretamente o seu contato ou só o seu contato. Dando o seu número, você que vai precisar responder. Afinal de contas, ele vai lhe chamar diretamente no seu privado, no seu WhatsApp. Então, tem esse ponto aí. O segundo ponto é que não é a mesma coisa de você dar o seu número e de estar disponível para quando o paciente falar. A sua atendente que vai colher os feedbacks dele, seja diário, seja semanal, seja quinzenal, seja anual, independente da frequência que necessite esse atendimento, esse acompanhamento que você está fazendo. A ideia é que a tua atendente, ela mande mensagem e pergunte, fala, fulano, tudo bom? Passando aqui para saber como é que tá. E aí ela vai saber mais ou menos, né? Tipo assim, ó, geralmente nessa época você já vai estar assistindo isso e aquilo, como é que tá? Me passa o feedback. Ela perguntou, ele passou, e aí ela, no começo pode ter uma frequência maior, né? Nos primeiros dias, depois vai se distanciando e vai deixando mais espaçado. Mas aí é ideal que ela faça, que ela colha esse feedback do paciente, por quê? Se ele está fechando um acompanhamento contigo, ele de fato ele precisa ser acompanhado. Não faz sentido, tipo assim, ó, eu estou à disposição para que você precisar. Beleza, tudo bem, mas você falou que queria me acompanhar, então ao meu ver, para acompanhar, você precisa se fazer presente. Mas se você se fizer presente, vai tirar o teu tempo. Então, para não tirar o teu tempo, eu colocaria essa atendente ali para fazendo esse atendimento. Léo, mas aí vai ser muita coisa para ela. Vai não. No final do dia, ela pega uma mensagem padrão, copia e cola. A gente tem 34 clientes e em 3 minutos, 2 minutos, eu acho, a Duda manda bom dia para todos os clientes, pergunta como é que eles estão e já passa o direcionamento. Isso daí é coisa rápida, é para ela fazer no começo e no final do dia,
sem problema nenhum. Dá até para organizar, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, aqui é meu WhatsApp. Aí aqui fica as arquivadas. Pronto. Nas arquivadas fica todos os grupos de cliente. Então, eu dei um check hoje de meio-dia. Agora, antes de finalizar o dia, eu vou dar outro check para finalizar. Enquanto isso, está o time lá atendendo. Você pode ou não dar o check no final do dia. Você pode ou não tá vendo ali o que está acontecendo. O ideal é que tenha alguém para fazer isso, então a tua atendente ela pode estar fazendo, tá? E aí, é... Léo, mas eu tenho muito paciente e pode ser não, né? Eu tô muito paciente, vai dar muito trabalho atender todos os pacientes, fazer grupo com cada um, vai ser muita mensagem. A ideia de tudo que eu estou entregando aqui é melhorar a experiência do paciente, mas sem lhe sacrificar. Então, se é sem lhe sacrificar, a ideia não é que você coloque todos os pacientes que fecharam contigo a consulta, e sim aquele programa de acompanhamento específico, aquele programa de acompanhamento que a gente quer de fato vender. Então, é um número bem mais reduzido, acredito eu, do que o número de pacientes normais que fazem consulta e que de fato valem a pena porque ele está pagando um ticket muito mais alto. Então, o trabalho não vai vir para você, o trabalho de fato vai diminuir porque você não vai ter a responsabilidade de responder, tá? E aí, a tua tenente ela vai tocando, certo? Porque, assim, a ideia é tirar a obrigação de você dar suporte, né? Tipo, quando o paciente falar e tirar uma dúvida, você vai estar lá à disposição. Mas se você demora para responder, se você não vê naquele momento, ele vai relacionar totalmente a você essa falta. A ideia é que ele, assim, caramba, o pessoal fala até quando não precisa. De fato, que ele fique constrangido. Ele chega na consulta e, doutor, me perdoe. Eu tô sem dar o feedback no grupo, eu tô sem responder. E não o contrário, de que ele, rapaz, eu falei contigo, tu nem me respondeu. É exatamente essa ideia que a gente não quer passar. Tá? No final do dia, o que é que você vai fazer? Tem duas maneiras aí, né? Ou no final do dia, ou no final da semana, a sua atendente ela vai fazer um relatório daqueles pacientes e vai te passar um resumo de todos os pacientes. Léo, mas aqui a minha atendente, ela não vai saber responder. Tudo bem, perfeitamente. Ela não vai conseguir, ela não vai saber responder no começo, né? Depois de 1, 2 meses, você explicando para ela, ó, aconteceu isso, você explica assim, isso daqui é assado. Ela pega a prática e faz. 1, 2 e 3 meses vão passar de qualquer jeito. Você treinando ela ou você sem querer ter esse trabalho a mais de treiná-la. Vai passar do mesmo jeito. Só que depois de 3 meses, ou você vai estar livre, ou você vai continuar sobrecarregado. Você que vai escolher. Então, fazer esse trabalho de explicar como é que funciona, pererê, parará, vai dar um trabalho no início, vai, mas depois a pessoa deslancha e isso daí passa. Então, ela já vai saber o que responder, como responder, quando responder, vai ser muito melhor. Essa questão do relatório é muito simples para fazer. Se vocês quiserem, depois é só me chamar e aí a gente abre como faz isso. No final do dia, o meu time, ele passa um relatório de como foi o dia inteiro. Como é que ela passa esse relatório? Ela abre o chat GPT, clica nesse microfonezinho aqui e grava áudio. Aí fala, hoje tivemos uma ocorrência assim, assim, assado, com cliente tal, tal, tal. Eu fiz isso e isso, solucionou assim, assim. Acredito que aconteceu isso e aquilo. Já a cliente tal falou que está muito satisfeita, teve muitos pacientes, parará, parará. A outra cliente ela vai gravando o áudio normal. Pode ser de 10, 15, 20 minutos. Aí no final, o que que ela faz? Divida em tópicos vou trazer o caso de vocês. Divida tudo que eu falei por pacientes e que fique organizado para que a doutora tal entenda. Pronto. Quando ela voltar aqui, vai dar OK, o ChatGPT vai ler, vai mandar esse relatório, ela copia e manda para você no WhatsApp. Então, no final de semana você vai falar, você vai saber se o paciente
passou mal, se o paciente está bem, se o paciente isso, se o paciente é aquilo, se o paciente. Ela não vai ter trabalho de estar digitando nada. Ela vai gravar um áudio no final do dia ou no final da semana. Eu prefiro que seja no final do dia, tá? É de segunda a sexta eu receber esse relatório do que aconteceu no dia, que foi ali uma urgência. Então ela passa o relatório de todo aquele paciente e aí solucionou. Você chega ali na sexta-feira, vai em cada grupo e dá um feedback. Fulano, e aí, ó, eu vi que na terça-feira você estava assim, assim, assado, já tá melhor e tal, tô aqui, viu, qualquer coisa. Você vai sair como atenciosa, presente, sem ameaçar o seu trabalho. Boa, quero ver você aplicando, viu, Érica? Quero ver você aplicando. Outro ponto que todo programa de acompanhamento precisa ter, solução completa. Léo, o que é que quer dizer ter uma solução completa? Boa, fechou. Que o seu paciente, o que você, para montar uma solução completa, antes de tudo, né, na verdade, você precisa pensar o que é que o meu paciente precisará durante o período que estiver sendo acompanhado por mim. Aí você vai listar absolutamente tudo. Não é só o que você faz, não é só o que você entrega e não é só o que você pode fazer por ele. É tudo que ele vai precisar. Ele vai precisar de um remédio, ele vai precisar comprar. Eu trouxe aqui até alguns exemplos. Vou apresentar aqui para vocês poderem entender. Um ponto aqui que é muito engraçado, que todos os médicos trazem, e aí vocês se atentam para não fazer isso, é usar um, as amostras grátis como diferencial. Lá eu vou deixar ele entregar? Não. Mas se todo médico faz isso, já não é acima da média. Lembra que eu falei que tem que ter uma entrega acima da média. Então, se tiver olhando para os medicamentos como uma entrega acima da média, já tira esse olhar. Não é para deixar de entregar para o paciente, mas vários médicos fazem isso. Então, o paciente ele meio que já espera aquilo. Então, isso daí não conta, tá? Então, por isso eu vou dar exemplos tirando isso, porque o princípio é fazer a entrega ali acima da média. Então, aqui, exemplos que a gente já montou com os nossos clientes. Por exemplo, bolsa de gel para aliviar o inchaço, que ele vai precisar comprar. Gloss para o paciente usar após o procedimento de preenchimento. E aí, até a nossa cliente ela personalizou com o nome dela, botou a embalagem. Mas daí tem. Não é anota tudo que envolve o momento do que você faz. Poxa, se a paciente ela fez um preenchimento, quando o preenchimento fica bom, a primeira coisa que ela faz para você tirar a foto, você vai botar o gloss, que seja o seu, pô. Dá de bônus ali para ela, é entregável também, tá? Outra cliente nossa, ela colocou a roupinha da cor do sexo da descoberta do bebê. Descobriu qual é o sexo, ela vai lá e na próxima consulta ela entrega uma roupinha pro bebê como presente. Teoricamente, ali vai ser a primeira roupinha dele no sexo, né? Tipo assim, por exemplo, a minha filha, a minha sogra, ela deu uma roupinha de bebê, mas foi branca, porque a gente não sabia do sexo. Então, quando ela souber o sexo, praticamente a primeira roupa aí vai ser dessa médica, tá? Outro entregável que uma cliente nossa entrega é a capsulotomia posterior, que é a limpeza da lente ocular, né, depois da cirurgia refrativa. Então, o paciente ele iria pagar um valor ali, se eu não me engano, não é tão caro assim, se eu não me engano, não é tão caro assim para ela, preço de custo. Para o paciente já é um valor mais elevado, mas que faria sentido ela encaixar. Então, foi um exame que ele faz, um exame não, um procedimento que ele faria depois e ela entregou ali também. Outro entregável, a medição da glicemia a cada 90 dias. Então, o paciente que ele faz essa cirurgia, ele é um paciente mais velho e ele precisa estar medindo a glicemia para não ter complicações. Então, durante um ano, a cada 90 dias, ele vai fazer essa medição, já está inclusa, ela tem esse suporte lá na clínica dela. Então, outra cliente nossa, ela entrega no kit, que aí não é o kit. Cadê o nome? Que é o box Novas Escolhas. Ela entrega um termogênico, que inclusive eu estou no pé dela para ela criar o próprio termogênico dela.
Então já também já é uma oportunidade, assim como eu gosto de você criar algo seu, um produto seu, algo personalizado. Então é justamente isso. O que é que envolve? Porque, poxa, é, eu tô ele está fazendo um programa de acompanhamento comigo para emagrecer. O termogênico ajuda a emagrecer. Ele vai ter que fazer academia. Então, isso daí envolve também. Lista absolutamente tudo e ver o que que você pode entregar. Tá? Então, já que listou tudo, agora você vai ver o que é viável colocar na sua entrega do seu acompanhamento ao seu paciente. Olha como é que eu vou saber o que é viável e o que não é viável. Primeiro ponto, que ele seja financeiramente menor do valor que é percebido. Tipo, por exemplo, o paciente tá no meu atendimento e aquilo para mim custou R$ 50. Beleza. Para o paciente, aquilo dali custou ele não ter que marcar uma consulta, marcar um horário no plano para fazer um exame, para enfrentar uma fila de espera, para tirar o exame, para voltar, faltar o trabalho, para depois voltar para mim. Então, tipo, isso daí se torna irrisório. O paciente ele vê muito mais valor. Caramba, só de não ter que fazer isso para mim já valeu a pena. E para você não teve um custo tão alto. Obviamente vai ser muito difícil achar coisas que não tenham custo. O ideal é que, de fato, a grande maioria não gere um custo para você, nem tire o seu tempo, tá? E que o paciente ele veja muito valor naquilo. Tenha muito valor percebido. E não tire seu tempo. Então, por exemplo, seja algo gravado, seja ali um e-book, seja uma explicação, seja algo que você tirou um tempo para fazer, que você pode replicar várias vezes, tá? E que não encareça tanto o seu programa. Porque, por exemplo, se você teve um custo para entregar, você tem que repassar esse custo para o seu paciente. Só que, poxa, tipo, o meu programa de acompanhamento é R$ 3.000. Eita, eu queria entregar isso daqui, que vai aumentar R$ 500. Putz, sair de 3.000 para 3.500 pode ser que trave. Mas, tipo, sair de 3.000 para 3.200, 3.150, 3.300 já tá ali legal. Ou então vai para 4.000, 5.000, vai ficar muito caro. Então não vale a pena. Então, repassa o custo do paciente. Não é para dar tudo de graça para o paciente. Não é para tirar sua margem de lucro. A ideia é que aumente a sua margem de lucro. Então, putz, isso aqui sai para mim é R$ 50, eu consigo agregar valor aí de R$ 200, R$ 300 nesse acompanhamento. O paciente, ele vê valor naquilo. E lembra que eu falei de mostrar? Então, pode mostrar para ele, ó. Isso daqui vai custar para você, custaria para você se você fizer por fora, vai custar R$ 500, esse exame em qualquer lugar. No programa já está incluso. Então eu achava que não estava, não. Já está incluso. Olha, esse medicamento aqui é tantos reais. Aqui você já vai ter. Ah, mas é amostra grátis, meu amigo. Mas você vai ter aqui o medicamento pelos 45 dias, pelo mês inteiro, pelos 2 meses. Eu já estou lhe entregando. Entendeu? Então, até se for o caso de mudar a embalagem, coisa do tipo, para ter uma caixa sua, mandar fazer um encapsulado que ficaria ali para você um valor de custo, fazer uma parceria com a farmacêutica. Então, essa que é a ideia, que você repasse sim para o paciente, tá? E outro ponto que precisa ter, o último ponto, senso de vantagem. Foi o que eu falei. Não é tirar vantagem. É que o paciente, na verdade, ele enxerga que está tirando vantagem sua. Caramba, eu acho que ele não fez as contas disso que ele tá me entregando. É isso que ele precisa pensar. Eu acho que ele não fez as contas, não, pô. Tá ótimo isso aqui que ele tá me oferecendo. Eu preciso fechar, tá? Por quê? No meio de tantos médicos, você precisa se diferenciar. E como é que você vai se diferenciar? Fazendo o que ninguém faz. Então, se você faz o que ninguém faz, o paciente nunca viu aquilo e acaba acreditando que aquilo dali tem muita vantagem. Por quê? Você, ao nascer, já se tornou único. Deus, ele lhe fez assim. Ele lhe fez único. Então, não existe outra pessoa que carregue o que você carrega. Ela não tem nenhuma pessoa que tenha o seu DNA, que enxergue o que você enxerga, que veja o mundo como você vê, que olhe para o paciente como você olha. Então, se não existe outra pessoa igual a você, por que não estender essa ideia ao seu paciente? Ao olhar do teu paciente. Se você já é único, você precisa entregar algo único para que o seu paciente, ele de fato, aí para você diga, rapaz, de fato, eu nunca vi.
Nada parecido com isso, tá? Então, partindo do mesmo pressuposto, o seu paciente é um ser humano e todo ser humano tem emoção, tem medo, tem desejo, tem sonho, tem objetivos. Então, olhando por esse lado, né, é, a gente precisa entender que com o seu atendimento, em quase todos esses sentimentos você vai conseguir mexer com o seu paciente. Porque se ele está doente, você consegue mexer com os medos dele, você consegue mexer com os desejos dele, você consegue mexer com a insegurança dele. Então, você como médico, você consegue mexer muito no seu paciente. Muito, 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 muito. É diferente de eu falar para vocês, ó, eu recomendo que vocês façam isso e aquilo. Outra coisa é o médico falar. Quando o médico fala, é tipo assim, se o paciente entender, ele fecha. Pode ser que ele não feche se não entender. Ah, mas é porque não tinha dinheiro. Meu irmão, quando precisa, arruma o dinheiro. Quando o paciente vê, é isso que eu preciso, ele vai arrumar o dinheiro. Não, não existe essa ideia de não. Não existe essa ideia. Só de fato se a pessoa não tiver nenhuma rede de apoio, não tiver nada. Mas é, não existe. Porque é até um caso que eu uso muito, né? Sabe quando a gente quer comprar alguma coisa que teoricamente a gente não conseguiria pagar? Então, é a mesma coisa, né? Só que a gente acaba, tipo, eu quero comprar aquilo, mas eu não posso. Mas eu vejo muito valor naquilo. Então, eu vou dar um jeito de comprar. É, eu vou dar meus pulos, como diz a história, para garantir isso. O seu paciente, ele é exatamente igual. Se ele está disposto a pagar, ele vai lá. E ele com certeza está disposto a pagar e pagar bem, viu? Pagar bem pelo seu serviço, para que ele tenha a cura através de você. Eu uso muito de exemplo a questão da vacinação da SOF, que, ao meu ver, é um valor muito, muito alto a ser pago, mas, bicho, eu não vou brincar com a saúde da minha filha. Então, fui lá e, e acabei fechando. Então, é isso. Tipo, se a gente vê que aquilo dali, de fato, é importante. Todo paciente está disposto a pagar. Raros são os casos que não, tá? Porque acontece que eu vejo muito isso, eu percebo praticamente em todos. Isso aí eu também percebia até em mim, mudei esse olhar, de acreditar que o paciente ele não pagaria aquilo. Só que o que eu entendi e que a gente precisa entender é que o paciente ele não tem culpa da nossa crença que não permite cobrar mais pelo que a gente entrega. O paciente, ele não tem culpa por você achar que ele não pagaria por aquilo. Não tem. Eu percebi isso quando estava voltando do contador, tentando achar ali maneiras para melhorar o desempenho do financeiro do nosso grupo. E a gente viu que a precificação estava errada. E aí ele disse, vai. Mas o teu cliente ele pagaria mais. Eu falei, rapaz, pagaria não. Inacreditavelmente, aumentamos o preço e continuamos fechando a mesma coisa. A nossa entrega é que assim, como a gente tem aquele conhecimento, como é fácil para a gente fazer aquilo, como é o que nós fazemos, o que nós aprendemos a fazer, a gente nós temos o costume de não enxergar com o mesmo valor que outras pessoas enxergam. Então, não é culpa delas que a gente não cobra o quanto deveria. E aí, vocês podem estar se perguntando, Léo, mas a maioria dos pacientes questionam o preço e nem fecham, né? Mas aí isso daí não é culpa do preço, tá? Isso daí não é culpa do preço que está sendo cobrado. Isso daí é o erro do público-alvo que está sendo atingido, do público que está sendo atingido, ou, ou em como essa oferta está sendo apresentada. Lembra que eu falei da clareza do paciente ter clareza do que está sendo feito, do que está sendo aplicado. Então, se o paciente, de fato, ele não entendeu, não ficou claro, ele não vai fechar. A gente tem uma cliente que é a Tamires,
você vai participar de todas as aulas, não sei porque ela não participou hoje, vou até ver se aconteceu algo. Que ontem nós estávamos conversando sobre isso. Eu perguntei, né, como é que está sendo a demanda, como é que a gente está gerando e tal, aumentou a demanda. E ela falou o seguinte, ó, Léo, a demanda ela não aumentou. Mas o que mudou é que agora estão chegando novos pacientes e novos pacientes que não questionam o meu preço. Então, é exatamente isso. É, a gente conseguiu achar o público que valoriza o trabalho dela e que, de fato, agora ela está, inclusive, aumentando. Tá? A partir agora de pós-carnaval, dia 6, né? Acredito que é de pós-carnaval, está aumentando o valor de alguns procedimentos, porque acertamos no público. Então, não é que estava errado o preço, que estava caro. É que estava sendo comunicado, estava indo em busca do paciente, que ele estava ali olhando para o preço só. Às vezes até é um erro nosso, assim que eu falo, todos nós, né? Como estamos cobrando o nosso trabalho, a gente quer comparar ali o preço do que a gente entrega e não olha de fato para a entrega, para a transformação que a gente tá gerando, tá? Léo, deixa eu te contar. Aconteceu uma Ah, coisa interessante essa semana, que uma paciente, que não é minha paciente, estava pesquisando sobre pediatra, para uma colega minha que ela é certo. psiquiatra. Aí a colega disse, tem a Érica de Diela, é muito boa. Aí a paciente disse, não, a Érica, eu sigo ela nas redes sociais, deve ser caríssima a consulta dela, eu não tenho condições de pagar. Aí ela disse, não, é uma preço normal, fale com ela e tal. Não sei se ela entrou em contato em algum momento, porque acabei não perguntando o nome dela. Mas achei super Eita, interessante isso. sim, exatamente. É que a comunicação, foi até o que eu tinha falado contigo, da questão dos criativos, do conteúdo, que gera a percepção de valor, né? E eu acredito que até essa mudança que houve nos últimos conteúdos aí tem ajudado essa percepção e aí de agregar valor no teu atendimento. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Perfeito. Para a gente encerrar, como é que a gente pode montar uma entrega que a oferta dela para o paciente fechar ela seja de fato irrecusável, tá? A ideia a ideia do paciente entender que é, essa oferta é irrecusável, é que ele pensa assim, meu Deus, isso é exatamente o que eu preciso, ou isso é muito mais do que eu preciso. Eu vou estar sendo muito burro se eu não fechar com essa médica, com esse médico agora. Eu preciso entregar. O que é que precisa ter de entregáveis para montar uma oferta irrecusável? A entrega ser no formato 360, então você vai resolver tudo, que foi aquela lista lá que a gente falou no começo, tudo que o paciente vai precisar para poder estar entregando. Apresentação visual, tanto na tela quanto no papel. Então, o ideal apresentou na tela, o paciente ficou com dúvida, pega aqui, ó, prontuário, e escreve, ó, hoje você tem isso e isso, vai fazer assim, assim, você vai vir uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E aí o paciente, ele vai olhando. Por quê? À medida que você for escrevendo, o cérebro dele vai associando o que é que ele vai conseguir fazer, como ele vai conseguir fazer, como ele vai fazer para conseguir. É, então, precisa ter essa parte visual. Precisa ter essa parte visual. Tela e papel. Se não tiver um ou outro, beleza, mas o ideal é que tenha os dois para que você apresente e vá desenhando. Tá para você dar. E tal data? Pronto, tá? Então, ó, meus dias de atendimento são esse e esse. Então, vamos olhar no calendário. Você viria tal dia, tal dia, tal dia. Porque aí ele já vai aqui, ó, matutando no cérebro. Se ele comprar, antes de saber o preço, se ele comprar a ideia do que você está fazendo, ele vai dar um jeito de pagar. Ele precisa primeiro comprar a ideia do que você está vendendo antes de comprar o preço, tá? De saber o preço. Precisa ter um nome memorável para grudar na cabeça dele e ficar muito. Uma coisa que eu vi que pegou muito foi consultório criativo. Eu não vi ainda, nós temos a mentoria, temos o posicionamento médico, mas o nome consultório criativo, rapaz, pegou de um jeito, porque é um nome.
é muito, muito prático e claro do que faz, sem contar que eu reforço sempre nos meus conteúdos. Se vocês perceberem nos meus conteúdos, é, eu não estou mais gravando conteúdos de venda, né? Tipo, clica aqui para não sei o quê, chame não sei o quê. Não estou, só tá rolando um tráfego pago criativo. E no meio do conteúdo estou usando o termo consultório lucrativo para várias coisas. Ó, como ter o seu consultório lucrativo? Fazendo isso, você vai ter um consultório lucrativo. Então, eu estou enraizando ainda mais esse nome que já é fácil de pegar dentro dos meus conteúdos, dentro da minha linguagem. Então, se vocês aplicam isso, criam um nome memorável, introduzem todos os conteúdos desse nome como quem não quer nada, na mente do paciente vai estar ali fixado, tá? Montar linhas de negociação, isso daí é o que vai tornar de fato a sua oferta irrecusável. Um detalhe, essas linhas de negociação, o ideal é que não sejam feitas na recepção para o paciente não ficar constrangido. Se não tiver jeito, tudo bem, né? Infelizmente não tem o que fazer. Tentar fazer com ele ali uma maneira que não tem outros pacientes na hora, aí seria o ideal, porque senão não vai funcionar, não tem como funcionar dessa maneira. Você está negociando ali com a pessoa, com outras pessoas olhando. Começa a linha de negociação, ó, o programa é X valor. Se for à vista, fica assim. Se for no cartão, fica assado. Você pode dar uma entrada de tanto, você pode parcelar o restante. Seria em dois cartões, e aí a pessoa vai ver como vai negociar. Então, se de fato ela não ficar, qual é a sua contraproposta? Você queria fazer alguma outra maneira de pagamento? Por exemplo, o programa vai durar 3 meses. Você pode pagar um agora e a outra metade daqui a 30 dias. A sua cirurgia vai ser daqui a tantos meses. Você dá agora uma entrada para a gente poder reservar e o restante paga antes, ou então passa lá no cartão. Trilhas de negociação. Você não pode perder dinheiro, obviamente. Você precisa, a sua secretária precisa saber como e quando ela pode negociar. A ideia é que o paciente ele sinta que ele escolheu como iria pagar, mas na verdade você já tinha montado antes com ela opções e ela foi ali analisando com ele como ficaria melhor, certo? O outro ponto para montar uma oferta irrecusável, eu assisti a aula do dia 22 de janeiro. Eu falei como montar um roteiro que alinhe a expectativa do paciente com a sua entrega. Então, você vai fazer algumas perguntas na consulta que vai ajudar ele a reafirmar que ele precisa, a ele entender que ele está com aquela necessidade, e isso vai fazer a diferença na hora de fato dele converter e de estar fechando. Fechado? Então, dessa maneira, você consegue estar alinhando o teu programa de acompanhamento, montando um programa que o teu paciente ele veja alto valor percebido naquilo e acabe aumentando a conversão sem ele ter dúvidas do que comprar. Dúvidas, Érica? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma sugestão? Me fale. Não, Léo, nenhuma dúvida. Algumas coisas que você falou, a gente já tinha conversado antes, mas é bom sempre ficar reforçando para dar uma reavivada na nossa cabeça e a gente continuar fazendo. Muito boa a aula, adorei. Perfeito, muito obrigado. Deixa eu parar aqui a gravação.